Negócios com alma. Sabe aquela sensação como se tivesse uma coisa faltando, um vazio interno? Este vazio é um chamado da transformação. E existe uma mudança no mundo acontecendo, cada vez mais rápida, e isso é inegável. Mas também existe uma mudança coletiva e individual. Dentro de nós, cada um de nós também está mudando. Eu sou a Thaisa Seca, da Seca Pratas, que há 8 anos fez parte do meu processo de transição de funcionária pública para fundadora de um espaço de desenvolvimento humano e treinamentos, onde aqui eu sou mentora e professora de yoga. Empreender é um processo de lapidação que exige um equilíbrio que no yoga a gente chama de equilíbrio entre sthira e sukha, que é entre ser firme e flexível. Dia 8 de agosto, a Seca Pratas completa seus 8 anos. E eu senti, no mais profundo do meu coração, que esse era o momento de reunir e compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi ao longo dessa trajetória. Mas não através de mim, através de pessoas, mulheres empreendedoras, que trabalham com isso com ainda mais profundidade e vão trazer para vocês temáticas comuns de toda mulher empreendedora que passa por diversos processos de lapidação. E eu te convido para essa primeira conversa que começa agora. Pausa para essa informação que eu tenho certeza que ela vai mexer com os teus sentimentos. A liberdade social e econômica plena das mulheres no Brasil foi consolidada há apenas 24 anos. Vamos aos dados. 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. 1962, o Estatuto da Mulher Casada liberou a mulher para trabalhar fora de casa sem a autorização formal do marido. 1974, o direito legal de obter financiamentos e créditos sem assinatura masculina no contrato. 1988, a Constituição Federal estabeleceu igualdade definitiva entre homens e mulheres em direitos e obrigações. E, cereja do bolo, só em 2002 o Código Civil atual entrou em rigor, abolindo a figura do chefe da sociedade conjugal e garantindo a autonomia civil plena das mulheres. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, parece que, dependendo da geração que tu pertence, isso é tão óbvio, tão moderno. Por que será que se fala tanto em empreendedorismo feminino? Mas quando a gente olha para esses dados, eu acho que fica um tanto quanto claro por que se fala em empreendedorismo feminino, por que tem meios para olhar para esse assunto, inclusive novembro, né, Carol? 19 de novembro. Então, existe um histórico que hoje, cada decisão nossa, nossos comportamentos estão fazendo um marco histórico na liberdade das mulheres. E lidar com o empreendedorismo financeiro, vocês já viram que é muito mais recente do que a gente podia imaginar, principalmente aqui no nosso país. Mas existem mulheres que estão fazendo parte dessa história, uma história que escreve o futuro das outras gerações também. E a Carol é minha convidada hoje para a gente conversar sobre isso, porque a Carol, além de ser uma pessoa que eu me lembro com carisma de quando eu era criança e eu comprava minhas meias Lilica Repelica. Na loja Banana Nanica, e eu lembro que eu entrava lá e eu procurava a mulher de sorriso bonito. Ela tinha um sorriso, ela era carismática. Criança, não sabia o nome de ninguém, né? Mas eu lembro que era uma alegria saber que ela ia estar lá quando eu fosse na loja. E reencontrei a Carol há poucos anos atrás e estamos nos conhecendo e tendo a oportunidade de estabelecer uma relação de muito crescimento. Toda vez que encontro a Carol, seja nos eventos, ou seja na loja, ou seja no Chala, eu vejo o quanto ela é uma pessoa que inspira a gente. Como empreendedora, ainda mais. Porque a Carol é uma mulher premiada. E eu quero começar falando sobre esses prêmios. Porque reconhecimento social na nossa sociedade,
que então está migrando desse patriarcado para um outro momento onde a gente tem a visibilidade da mulher no poder econômico também. Isso é muito importante. Conta quais são os prêmios aqui pra gente, porque eu não sei, são vários, então eu quero saber todos e conta para que todos conheçam esses prêmios. Eu acho que tu trouxe dados tão importantes, a gente percebe o quanto a gente ainda é bebê, enquanto a gente ainda tá gatinhando nesse empreender, né? A gente brinca que a gente não aprende a empreender na escola, a gente não aprende matemática financeira na escola, então a gente ainda depende de quem nos ensina, né? De quem passa o bastão pra gente, e isso também não é fácil, né? Pra mulher. Além de todas as tarefas que a gente tem na nossa vida, né? Os nossos papéis sociais, quando a gente decide empreender, a gente vai mais com alma e coragem do que de fato com conhecimento técnico. E eu tô muito feliz de te receber aqui na nossa lojinha. E sabe, Thaisa, que essa coisa das premiações e todo esse glamour, né, que vem junto com tu ser escolhida, com tu receber um prêmio, isso é muito importante, massageia o nosso ego, né, faz a nossa vaidade ficar feliz de ser reconhecida por outras entidades, por aquilo que a gente está fazendo todo santo dia. Então, eu tive a sorte, né, de, vou dizer, suceder mulheres, mas de trabalhar com outras mulheres. Eu, em toda a minha vida, trabalhei em lugares femininos, então posso dizer que tudo que eu sei, eu aprendi com outras mulheres. E eu digo que eu tive a sorte porque eu conheço um monte de gente muito boa que não tem os troféus que eu tenho. Então, eu acho que eu tive a sorte de ter sido vista, de ter sido notada, assim como tu me notou talvez em algum momento lá da tua infância, te chamei a atenção. Eu provavelmente chamei a atenção de outras pessoas. Então, eu comecei em 2005. O primeiro prêmio que eu tive foi dado pelo SESC. Antigamente, vou chamar 2005 de antigamente, porque já faz 21 anos, né? Logo que o SESC veio para Montenegro, ele fazia anualmente uma escolha da comerciária do ano, onde eles passavam um questionário em todas as lojas e os lojistas votavam em quem eles achavam que era o funcionário destaque do comércio de Montenegro. Então, esse foi o primeiro troféu que eu recebi. Olha, até não tá aqui na loja, eu levei ele para casa. Foi a primeira honraria, assim, digamos, fiquei muito surpresa, porque eu trabalhava numa loja, na Banana Nanica, mas outros lojistas de outras lojas me escolheram. Então, isso pra mim, assim, né, ali nos meus 24, 25 anos, foi sucesso, né? Levar para casa né, foi feito um jantar, convocado todos era um prêmio surpresa, assim, tu ia sem saber se tu tinha ganhado. Na época era o Flávio Azeredo, o diretor do SESC, ele que entregou essa premiação e foi muito emocionante. E depois disso, assim, a gente vai conquistando outras coisas, mas os últimos, né? Eu recebi uma distinção da Confraria das Empreendedoras, junto com a dona Lia Selig e dona Terezinha Cardona, mulheres que eu muito admiro pela sua trajetória também, pelo que elas construíram dentro da cidade. Então, tá ali no meio delas, nossa, fiquei inflada, fiquei bem orgulhosa de mim mesma, assim, de estar do lado de mulheres tão potentes e tão importantes. E em 2023 eu recebi o primeiro troféu AJ Renner, que é uma distinção da ACI, também com a eleição, com votação dos empresários. Então eu fico imaginando a régua, né, de gente grande votando em mim, votando na Amorai, nesse trabalho que eu tanto amo de fazer aqui todos os dias.
E para minha surpresa, esse ano eu fui chamada de novo para receber o troféu de 2025 de novo do AJ Renner. Quando tu ganha num ano, no outro ano tu não pode concorrer. E aí, 2025 eu podia concorrer e, obviamente, nunca imaginei que eu ia ganhar. Então, para mim foi bem desconfortante, assim. Nossa, como assim, né? Como assim? Agora, como é que eu vou fazer para ganhar o próximo? Porque parece que tu já tá dando o teu máximo. Então, assim, ser eleita por 2 oportunidades consecutivas, né? Só não fui eleita no ano que não pude concorrer. Então, deixa a gente com um compromisso muito, né? Uma régua muito lá em cima, ainda mais vivendo todos os desafios que é a maturidade, né? Eu gosto de pensar assim, quando a gente abre um negócio, tu entra no mercado com uma estratégia de crescimento, então tu tá em ascensão, tu é a novidade do momento, é mais fácil de tu ser notado. Quando o que eu julgo que está acontecendo agora é um negócio que já está caminhando para uma maturidade, começando a caminhar, né, para uma fase de maturidade de negócio, onde a gente já fez o nosso pico, já, né, teve uma queda e se mantém estável aí nos últimos quase 3 anos. A gente imagina então que essa é, né, nosso ponto de equilíbrio. E aí ganhar essa premiação assim já numa certa maturidade, onde a gente não é mais tão novidade assim, é mais gratificante ainda, né? Mais emocionante ainda, porque também tem a ver com o nosso compromisso que a gente alça, não só com o negócio, mas com os clientes também. Então, sobre prêmios, é uma delícia, é uma delícia. E toda a tua fala, ela já me conectou com 2 pontos muito importantes, né? Porque quem vê prêmio não vê trabalho. Não sabe. E muitas vezes existe ainda aquilo que existe ainda na nossa sociedade entre mulheres, que é não compreender o que alguém fez para chegar em tal lugar. E aí existe burburinho, existe comparação, existe competição. As mulheres, por si só, foram muitas vezes... A gente sente isso na nossa pele. Desde que a gente é criança e está na escola. Que existe uma competição, de que existe, de certa forma, uma pressão que ao invés de nos aproximar para a gente crescer junto e perguntar como é que tu tá fazendo, que eu quero fazer também, existe aquele lugar onde outros pensamentos passam na mente, né? E eu quero falar contigo, mulher empreendedora, para te saber que esses pensamentos, essa forma de pensar não é a única que existe, mas essa sombra que habita dentro da gente, ela não é só nossa, só de uma pessoa. Aquilo tá em todos, porque tá enraizado em uma sociedade que, de certa forma, em algum momento, teve ganho no enfraquecimento da nossa relação. Mas que hoje, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente já precisa olhar para um outro lugar, de que a gente não pode depender de pessoas que não viveram na pele como a gente, o que a gente vive, que tenham as conquistas que só a gente vai ter que ter ao longo da vida. Então é umas como as outras que a gente vai conseguir crescer e se inspirar umas nas outras, usar as outras mulheres de inspiração, de crescimento, de ver que tu também é capaz. Porque muitas vezes as pessoas dizem, só ela, só fulana consegue o que consegue. Mas a gente só vai conseguir aquilo que a gente acredita. E isso tem a ver com conseguir sonhar e concretizar os nossos sonhos. Mas teve 2 pontos que me chamaram muita atenção, que foi esse de pensar que está no ordinário o que conquista, né, o extraordinário. Então, trabalho diário, consolidar metodologia, liderar pessoas, teve toda uma construção para tu te tornar quem tu é. E ao mesmo tempo teve outra fala que tu disse, que foi: eu fui vista. Essa eu peguei vocês. Eu fui vista. Quantas vezes tu, que é mulher,
Quando alguém, quem sabe, te viu, tu desviou o olhar. Quantas vezes tu evita ser vista? Porque ser visto tem um peso. O peso do quanto tu acredita que ser visto implica no medo de errar, no medo de fazer. Então precisa de coragem pra gente conquistar cada um dos nossos sonhos, pra gente fazer as coisas acontecerem e conseguir silenciar essa mente muitas vezes sabotadora. E por falar nessas emoções que são naturais de qualquer ser humano, inveja, comparação, tudo isso que depois aparece como pensamento na nossa mente, eu toco a bola pra ti, Carol. Porque são sentimentos humanos e às vezes a gente não se deixa reconhecer a nossa humanidade. Como que é pra ti isso? Tu já te sentiu sozinha nesse jogo do empreendedorismo? Teve parcerias? Já sentiu inveja? Conta um pouco sobre isso pra nós. Ai, até já invejei muito. Reconheço. Eu acho que a maturidade vai trazendo pra gente algumas reflexões e alguns pontos mais pacíficos. Quando a gente começa a empreender e a gente não sabe, né, não veio de uma família empreendedora, não, eu digo assim, aprendeu olhando, aprendeu fazendo no negócio dos outros, assim como foi o meu, a tua referência toda tá fora, tua referência não tá dentro. Então, quando tu começa olhando muito mais para fora, inclusive copiando. Me lembro quando eu abri a loja, eu ainda tive o cuidado de que eu não seguia ninguém que eu conhecesse muito, ninguém que fosse daqui da cidade, porque não tinha outro jeito de fazer que não fosse copiar alguém que já tinha feito. E isso tem um tanto de inveja, tem um tanto de ciúmes. Quando a gente começa, a gente não sabe fazer. E não é problema nenhum a gente não saber. O problema é a gente não querer aprender. E aí a gente vai fazendo, primeiro copiando o outro, depois incrementando algumas coisas nossas, até que de tanto fazer, isso vai criando a nossa cara. Eu acho que o que eu aprendi muito rápido foi a fazer testes e ver como as pessoas respondiam aquilo que eu estava fazendo. Então, eu digo assim, o propósito da Amorá, ele não nasceu antes da Amorá, ele foi construído conforme a Amorá foi crescendo, ele não nasceu pronto, ele foi se transformando. E ele foi se transformando muito também pelaquilo que vinha batendo no meu coração. E isso não começou do mesmo jeito que, por exemplo, é hoje. Então, assim, hoje até aconteceu uma coisa bem inusitada. Fui almoçar num restaurante e entrei nesse restaurante e tinha 2 pessoas e 2 mulheres sentadas almoçando, 2 mulheres com as quais eu trabalhei bastante tempo. E elas não me cumprimentaram. Isso acontece já há bastante tempo. E eu acho às vezes até engraçado, porque não tem a ver com a Amorá, eu acredito, né? Eu acho que tem muito mais a ver com talvez a falta que eu tenha deixado nesse lugar do que com a história que eu tô escrevendo aqui, da qual elas não fazem parte. Mas fizeram quando foram minhas chefes, né? Foram as pessoas que me deram a oportunidade de mostrar o meu valor, de mostrar o meu trabalho. Então, às vezes a gente acha que esse sentimento que muitas vezes se mistura, porque eu não entendo por que alguém não cumprimenta alguém com o qual trabalhou intimamente durante muitos anos. Eu não entendo como é que isso faz, porque eu não consigo passar por ninguém com a qual eu tenha trabalhado e não querer saber se a pessoa tá bem, se a pessoa tá melhor. Então, assim, eu acho que esse sentimento, ele existe, ele é latente, ele é da sociedade, ele tá em muitas coisas e eu acho que ele é muito feminino.
eu vejo as relações masculinas e eu não vejo isso acontecer dentro das relações masculinas e de trabalho menos ainda. Então, do mesmo tempo que eu sinto isso acontecer comigo, eu evito no máximo possível de que eu faça isso com outras pessoas, com as pessoas que passaram na minha vida. Pelo contrário, eu gostaria que elas tivessem saído daqui muito melhor do que entraram. Então, eu às vezes acho que isso é uma característica do universo feminino. Quem sabe um dia a gente consiga transcender ela. E eu acredito muito, 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 muito que, assim como a nossa história empreendedora, da mulher empreendedora, ela é muito jovem, né? Ela é muito recente, ela é muito bebê nesse caminhar ali da história da humanidade. Eu acredito que a gente vai aprender. Eu sempre tento me colocar nessa posição de quem aprende, de quem é uma jovem aprendiz, né? De tudo isso. Tento não fazer para os outros aquilo que eu não gosto que façam para mim. E sobre ser solitário, eu acho que toda gestão é solitária, toda liderança é solitária, o empreender é solitário. Eu acho que mesmo quando tu tá numa sociedade, o que não é o meu caso aqui, é solitário mesmo. Acho que mesmo quando tu tá numa sociedade, às vezes cada sócio tem uma parte do negócio para tocar e isso também é solitário. Então, sim, a gente precisa se valer de quem a gente é, do ferramental todo que a gente construiu e tentar buscar justamente nesses grupos, justamente nesse ambiente onde a gente pode se dar a mão, aquilo que nos falta, né? Um quadradinho do nosso quebra-cabeça para que a gente tente se completar o máximo possível. Mas eu acho que sim, empreender é solitário e eu também não vejo muito problema nisso. Eu acho que a gente não precisa compartilhar de tudo, né? Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser explanado e a gente também não precisa estar disponível para todo mundo. Então, acho que as conexões elas vão acontecendo no seu momento certo, na sua hora certa. E assim como a gente colhe bons frutos a partir das conexões que a gente quer fazer, né, as mesas que a gente quer sentar, a gente tem que deixar sempre um lugar aberto na nossa mesa para quem quer sentar com a gente também e aprender com a gente. Então eu gosto muito de pensar que a gente tem um tempo para sentar e aprender e um tempo para levantar e ensinar. E eu acho que é isso que muda o jogo de quem tá em volta da gente. Porque num minuto tu tá ali absorvendo e sorvendo daquilo que a pessoa já viveu, já vivenciou e já construiu, e no outro minuto tu tá derramando sobre outras pessoas aquilo que tu já viveu e já construiu. Então, assim, é solitário, mas também não é tão solitário assim. E cada vez mais a gente tem tido essa oportunidade, né? Então, grupos, por exemplo, de mulheres empreendedoras cada vez mais estão se reunindo. Então, aqui em Montenegro nós temos grupos, nós fazemos parte de um, né, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACI. Tem o grupo da Confraria Empreendedoras, que também faço parte, e tem vários outros grupos, né, grupos que, onde o empreendedor encontra um lugar para trocar experiência, crescer junto, e quando tem derramamento para fazer, derrama, ensina, contribui, e quando tá aberto a receber, recebe. E que bom que existem esses grupos. Então quem se sente solitário tem a oportunidade de encontrar núcleos, grupos de estudos, masterminds, onde é possível trocar e crescer junto. Então cada vez mais a gente tem a oportunidade de não se sentir tão sozinho, mesmo que talvez na tua trajetória, né, 24 anos, talvez tenha sentido alguma vez, não sei. Mas o que eu quero te perguntar agora, talvez, se quiser falar um pouco mais sobre isso, mas é sobre o quanto foi necessário ter coragem para conquistar os teus sonhos. Porque eu acho que o que mais a gente sente nesse mundo de empreendedorismo é a necessidade de ser corajoso para dar os passos. Porque ninguém sabe o que vai acontecer depois dentro do empreendimento. A gente pode ter
a visão, pode ter o sonho, mas a gente não sabe o que vem depois. Então, quando a gente faz alguma coisa, é literalmente pagar pra ver. Quantas vezes foi necessário pagar pra ver? O que tu te lembra? Teu maior desafio, assim, interno, pessoal, que tu queira contribuir com a gente e trazer de inspiração, porque, afinal de contas, uma mulher reconhecida, premiada, graças a Deus, vamos comemorar as coisas boas da vida, afinal, né? É verdade, é verdade. O que tu teve que vencer? O que tu talvez possa trazer de inspiração para as pessoas que não começaram ainda, ou já começaram e não sentem que conquistaram os resultados que gostariam? Eu acho que a gente é, assim, eu acho que eu sou uma eterna meio descontente, assim. Eu nunca tô 100% plena, eu brinco que eu tenho um chicote, vai e volta, eu tô me chicoteando, porque parece que nunca tá na excelência que eu gostaria que tivesse, o que eu acho que eu sou capaz de alcançar. Isso também Então, é muito feminino. Isso, eu acho que completamente, completamente. Então, assim, eu penso que todos os dias eu pago pra ver. Não tem um dia de paz. Não tem um dia que eu, ai, nossa, tá tudo entregue, tá tudo pleno, tá tudo absoluto. É uma inquietação quase que infinita. E suportar essa inquietação, eu acho que talvez seja o maior dos desafios. Porque tem dias em que tu tá 8, tem dias que tu tá 80. E a inquietação tá sempre latente ali, ela tá sempre acontecendo. A gente sempre acha que pode mais um pouco. Então, eu acho que viver com isso, assim, dentro da sua própria cabeça, pra mim é o meu maior desafio. Como que eu lido comigo mesma, como que eu lido com as exigências que eu faço de mim mesma. Eu gosto de brincar assim, com uma régua tão alta que eu vou me colocando, tem coisas que eu não me permito mais, mas que eu deveria me permitir. Já teria liberdade para me permitir, mas ainda não consigo. Então, me desfazer dessa minha autoexigência, acho que talvez é o meu grande desafio, né, no empreender, porque ninguém sabe das coisas que eu imagino, então só estão na minha cabeça. E às vezes aquilo que eu entrego já tá tão suficiente que eu nem precisaria mais estar com o meu chicote aqui, me chicoteando. Eu penso muito sobre a trajetória do empreender. A gente começa, para quem está começando, né? A gente começa normalmente do jeito que dá, com a condição que tem, e não muda muito. Às vezes a gente já tá aqui, ó, morar faz 7 anos, eu tô do jeito que dá, com a condição que tenho hoje. É diferente de 7 anos atrás? Com certeza. Eu aprendi bastante coisa, eu busquei bastante coisa. Então eu não tinha toda essa ambição de ter consolidado tudo isso do jeito que tá hoje. E as coisas foram acontecendo e esse edificar do meio do caminho faz com que eu também estabeleça pilares para poder continuar sonhando com outras coisas. Então, essa coragem de começar, ela é necessária, mas ela não é necessária só quando a gente começa, ela é necessária que continue acompanhando a gente ao longo da trajetória, porque, por Deus, não vai ter um dia de paz. Vai ser sempre um desafio diário de querer ser melhor, de se fazer melhor, de ter mais informação, de estar com um negócio mais estruturado. E que bom que a gente é desse time que se busca melhorar, que se busca aprender, que se busca estar em desafios diários. Porque se a gente fosse do time das descansadas, a gente não tava aqui. Então, a gente só é o que a gente é porque a gente faz o que a gente faz. Isso vale pro bom e pro ruim. Então, que bom que a gente é o que a gente é, que bom que não tem um minuto de paz, que bom que não tem... Isso acaba sendo, talvez, uma das
necessidades, um dos pré-requisitos talvez dos empreendedores. Entender que o empreendedor é uma pessoa inquieta. Então, se a pessoa quer fugir de um CLT porque acha que vai ter paz, eu tô muito enganada. Daí nem vem. Porque o empreendedorismo, ele é justamente aquela pessoa que ela tá tão cheia de ideias, de visões, e eu vou te perguntar uma coisa a respeito disso. A pessoa tá tão cheia de ideias, tão cheia de visões, que ela precisa fazer. E às vezes, talvez no negócio do outro ou em outro lugar, ela não tem oportunidade de fazer isso acontecer. Então, os empreendedores, talvez, a tua fala, além da coragem, precisam ser pessoas com visão, né? E eu vejo que através das tuas conquistas tem esse lugar de régua alta, né? Então, visão e régua alta, porque essa régua alta vai fazer com que a tua exigência vá conquistando com que a coisa seja bem feita. Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente se esforça. E a visão é saber que tu tem uma coisa que tu consegue enxergar e tu quer chegar lá. Só que às vezes não necessariamente o lá, não sei se tu concorda comigo, depois de tanto tempo de caminhada, o lá nem é o principal. Porque se o lá de 7 anos atrás não é o mesmo lá que tu já tá vivendo agora, o lá nem é o principal. É o caminho que a partir da visão do lá a gente vai construindo e as coisas vão se tornando o que se tornam, né? É verdade. Então, esse lugar que a gente quer chegar e que nem sempre tá tão desenhado assim, nem sempre ele tá tão explícito, ele nem sempre tá tão claro na nossa cabeça. Ele só faz sentido pelo trajeto. E esse trajeto, essa caminhada que a gente faz até esse lugar que a gente nem tem certeza do que é, ele também só faz sentido se ele for a partir de quem a gente é de verdade. Porque às vezes a gente fica buscando um lá que é o lá de outra pessoa, que é o lá de outro negócio, que é o lá de alguém que a gente admira, ou que alguém inveja, de alguém que a gente inveja. Cheguei a gaguejar. Às vezes não é o nosso lá. E é por isso que eu gosto de ficar tão em paz, de poder dizer assim, eu nunca imaginei isso aqui. Então isso aqui pra mim realmente é um sonho. Mas não é um sonho que eu sonhei quando eu era pequena ou quando eu trabalhava para outras pessoas. É um sonho que eu vivo hoje. E que vamos considerar que tu vive hoje, porque mesmo sem ter tido esse sonho, tu foi tendo coragem de ir para onde a tua visão tava te levando. E eu acho que algumas coisas a gente faz no escuro também. Eu acho que algumas coisas a gente não enxerga, mas sente. Isso, algumas coisas fazem a gente abrir mão, né? É por esse aqui eu não vou, e por esse aqui eu não vou, e eu vou por esse aqui. Não sei porquê ainda, não tenho bem certeza, não sei ao certo, mas esse aqui tá fazendo sentido pra mim. Então, eu acho que a gente aprende ao longo do nosso caminho que tem coisas que a razão vai explicar e que a gente vai buscar, né, dentro de tudo que a gente sabe, de todo o conhecimento teórico e técnico, a gente consegue buscar o porquê que isso está aqui, o porquê que aquilo está ali. Mas tem coisas que é emoção, tem coisas que é sentimento. Eu falo assim, eu não quero um nome na parede, porque esse nome na parede, ele diz uma parte de mim. Ele não é quem eu sou. Se esse nome na parede se acabar, não muda quem eu sou. Mas esse nome na parede faz parte de quem eu sou. Também edifica quem eu sou. Também mantém as conexões e as minhas histórias e as histórias de quem me cerca. Então, a gente não pode nem desligar a pessoa do negócio, né, a mulher do empreender, como a gente também não desliga essa mulher da sua vida, da sua família, do ser mãe, do dona de casa e de todos os seus outros papéis sociais. Então, eu sou uma pessoa melhor por causa da Amorá,
e eu tenho certeza que a Amorá é o que é uma parte pela mulher que eu sou. E isso faz todo sentido para mim, né, e para minha trajetória. Então eu fico muito feliz de que a vida me trouxe essa vontade e sim, a gente tem que ter coragem para aceitar a ir atrás dessa vontade. Porque às vezes a gente diz tantos nãos por medo de não dar conta, por medo de achar que ainda não tá na hora e de que não é capaz, que às vezes a gente deixa de viver algo incrível que não é um sonho, mas que é uma realidade quase que batendo na nossa porta, um chamamento, um chamado para que a gente viva aquilo. Então, sim, nessa hora é preciso ter coragem para dizer eu vou e brinco que é de Pampers toda cagada, com medo de ir, vai trocando a Pampers no meio do caminho, porque dá muita merda. E a gente precisa disso, continuar caminhando. Inclusive, por falar em Pampers, foi essa frase que tu me disse ainda esse ano. Então, eu tô fazendo vários movimentos pessoais na minha vida. E esse ano a Seca Prata está fazendo 8 anos, né? E já faz um bom tempo que eu trabalho com outras coisas também. Então, eu fiz um curso contigo de planejamento estratégico que tu lançou esse ano, que foi babado, gente. Muito bom. E eu já tava com algumas coisas batendo no meu coração de pôr em prática. E aí tu me disse assim, bota a tua Pampers e vamos lá, vamos fazer. E foi assim que a gente inaugurou o Chala 1111, que é um espaço onde hoje a minha sociedade com o Fred, com o movimento da Dharma Flow, tem uma casa para se expressar, né? Um movimento que visa a saúde do corpo, a reorganização da nossa mente. Então, acredito que um dos lugares hoje tu busca esse lugar de pôr em ordem, de saciar um pouco essa ambição de mais, e ver que às vezes tu pode se permitir menos também. Teve oportunidade de encontrar no Chala um pouco desse espaço. E hoje é tão importante a gente reconhecer, e tu reconhecer, né, Carol, o tamanho da inspiração que tu vem a ser na vida das pessoas. E agora com esse curso, né, de planejamento estratégico, esperamos que seja só o começo das muitas aulas que tu ainda vai dar para as novas empreendedoras. Olha, quem sabe, né? Porque os negócios, né, precisam de uma visão de uma pessoa de 24 anos de experiência. Então aí tá cheio de mentor na internet, mentor de esquina, que tem 2 anos de internet e vende curso de empreendedorismo, e a gente aqui na vida real vendo como de fato as coisas acontecem, né? E finaliza o nosso encontro torcendo para que tu possa mais vezes assumir esse lugar e mostrar a tua visão de negócio, de planejamentos estratégicos. E tu, conhecendo a minha admiração por ti, sabe que eu estou aqui também para fazer um convite para tu que tá olhando a gente agora. No dia 8 de agosto, a minha marca Seca Pratas completa 8 anos de vida. E eu estando fazendo outros movimentos hoje, dentro do meu servir, dentro do meu trabalho, agora trabalhando com bem-estar, né? Professora de yoga, mentora de estilo de vida, já estou nadando em outras águas. Mas a Seca Pratas me trouxe tanta coisa bonita que está relacionada ao empreendedorismo feminino. E o empreendedorismo feminino me proporcionou tanta coisa que não cabe aqui, mas uma das coisas que me proporcionou foi a oportunidade de conhecer pessoas, mulheres
e mulheres que dão a mão, inspiram, torcem e mais do que isso, apoiam com estrutura, porque tem. Então, nesse dia, eu senti de todo o meu coração de fazer um encontro onde a gente pudesse falar de empreendedorismo, falar de dinheiro, falar de negócios, falar de propósito, falar de essência. Então eu quero fazer um convite muito especial para ti que está assistindo, para estar conosco no Simpósio de Empreendedorismo Feminino Alma de Negócios. Então a Carol será uma das palestrantes, mas não exatamente palestrante, porque o negócio desse encontro não é palestrinha, é experiência na prática para tu sentir na pele, se inspirar, crescer junto e a gente elevar o nível de empreendedorismo da tua vida, da minha vida, da vida da Carol, porque juntas a gente com certeza consegue criar, visar coisas grandiosas. E como eu falei lá no começo desse vídeo, a gente está construindo o futuro agora. Cada escolha nossa, cada passo nosso está desenhando o futuro. Então eu te convido para participar desse encontro junto com a gente, escutar muito mais do que o Carol também tem para entregar e fazer parte desse momento com outras mulheres que logo logo tu vai conhecer aqui também.